Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar tudo sobre a certificação CFA, Chartered Financial Analyst, uma das certificações mais cobiçadas no mercado financeiro, tá? Falar o que é, como é que funciona, como se preparar e minha opinião pessoal sobre certificações, tá? Então, antes de mais nada, é importante se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, é importante você curtir o vídeo, se inscrever, ativar as notificações, tá? Para fazer sentido aqui eu investir o meu tempo para seguir entregando conteúdo de qualidade de forma recorrente para vocês. Tenho bastante coisa planejada para entregar aqui e vou fazendo isso à medida que o canal for crescendo, tá? Então, primeiro, importante a gente entender o que é o CFA, tá? O CFA é uma certificação global, tá? Originada, uma ideia de Benjamin Graham, tá? Um pouco de história aqui, para quem não conhece, Benjamin Graham foi um dos mentores de Warren Buffett, tá? E ele tinha essa ideia aí de ter uma certificação justamente lá na década de 30, década de 40, tá? Para trazer um mínimo de qualidade de quem trabalhava no mercado financeiro com análise, tá? Porque o mercado era bem mais bagunçado lá no passado, tá? Todo mundo dava opinião, não tinha muita regulamentação em cima disso, tá? Então foi uma ideia de realmente regulamentar e trazer um nível mínimo de qualidade aqui para quem está falando, principalmente da parte de análise, tá? De ativos no mercado financeiro, tá? E também importante falar um foco super grande que o CFA tem na parte ética, tá? Porque o mercado financeiro, infelizmente, é um dos setores onde o público aí que consome seu serviço tem muita desconfiança, tá? Porque tem muita fraude, muitas pessoas de repente com má fé que trabalham nesse setor, tá? Também tem muitas pessoas realmente brilhantes, tá? Pessoas muito inteligentes também, super corretas, mas também tem essas pessoas de má fé. Então tem muito conflito de interesse também no mercado financeiro. Então o CFA ele tem um foco super importante na parte ética, tá? Basicamente aqui o CFA são 3 provas, tá? Que você faz, você se inscreve através do site dele, o CFA Institute, tá? Você recebe os materiais para fazer a prova e você tem que passar nesses 3 níveis aí para você conseguir virar um Charter Holder e ter essa certificação, tá? O que é cobrado no CFA, tá? Então o CFA cobra uma gama aí de conteúdos do mercado financeiro, praticamente tudo que existe, tá? Então falar aqui rapidamente um pouco de cada tópico que o CFA cobre, tá? Então o CFA cobre bastante aqui a parte ética, tá? Então toda a parte de conflito de interesse, toda a parte de como você deve se portar como um profissional no mercado financeiro, se você deve, como você deve primeiro priorizar sempre o cliente, priorizar também o empregador antes do seu interesse próprio. Então isso são coisas, tem muita zona cinzenta também de comportamento no mercado financeiro, então o CFA busca explorar bastante esses tópicos aí para você saber se portar da forma correta, numa forma ética no mercado financeiro, tá? Então é um conteúdo aí super relevante em termos de quantidade de questões na prova, tá? Então super importante, tá? O segundo tópico que o CFA cobra aqui é a parte de métodos quantitativos, tá? Então você saber, sei lá, calcular desvio padrão, média, esse tipo de coisa, desde a parte mais básica até você saber fazer de repente uma regressão, saber fazer um teste de hipótese, saber pensar em árvores de probabilidade, tá? Então, basicamente nessa parte aí quantitativa que o CFA também foca bastante, tá? Parte de economia, macroeconomia, então tudo que tange aí modelos de crescimento, impacto de juros na economia, curva de Phillips, esse tipo de coisa, o CFA também cobre aí nas suas provas. A gente tem a parte de FRA, tá? Que é basicamente Financial Reporting Analysis, que é basicamente você saber analisar demonstrativos contábeis, então saber analisar um balanço, saber analisar um DRE, um fluxo de caixa, tá? Entender as normas contábeis por trás desse tipo de operação, impactos de repente em operações de M&A, o que fica de ágio, o que não fica. Então toda essa parte de normas, IFRS, US GAAP, você tem que saber, tá? Relembrando que o foco do CFA é uma visão global, muito mais Estados Unidos, de repente coisas específicas aqui do Brasil, eles não vão cobrir, tá? Como por exemplo um BR GAAP, tá? Também CFA cobra a parte de Corporate Finance, tá? Finanças corporativas, basicamente tomada de decisão de investimento, calcular TIR, calcular VPL, saber analisar executivos de uma empresa, como é que os caras se comportam, como não se comportam, tá? Parte de equity também bem forte, tá? Então, principalmente forte no level 2, a parte de análise de equity, tá? Então, você saber fazer todos os tipos de modelos de valuation que existe, basicamente, tá? Você saber analisar um setor, saber analisar um modelo de negócio, então tudo isso está englobado nesse tópico aí de equity investments, tá? Aí você tem fixed income, que é basicamente renda fixa, então desde você saber precificar ativos de repente pré-fixados, pós-fixados, saber analisar uma curva de juros, saber
analisar estratégia, como montar um portfólio em cima aí dessas diferentes exposições em diferentes vértices de uma curva de juros, tá? Então, tudo isso aí englobado nesse Fixed Income, tá? Aí você tem a parte de derivativos também, então basicamente saber todos os tipos de derivativos que existem, derivativos negociados em bolsa, derivativos negociados em balcão, tá? Paridade, put e call, então tudo isso também aqui, estratégias de opções, tipo lançar opção coberta, comprar seguros, comprar put, tá? Então tudo isso aqui englobado nesse tópico aqui de derivativos. Aí você tem a parte de investimentos alternativos, tudo que é private equity, investir em imóveis, aqui também os caras colocam aqui nessa parte, tá? Tudo englobado nesse tópico. E por fim a gente tem a parte de gestão de portfólio, tá? E também planejamento financeiro, que é basicamente você saber gerir, montar um portfólio, também analisar gestores, performance, quais são os principais drivers para você escolher um gestor, por exemplo, também como você monta de repente um planejamento financeiro para um cliente, seja um cliente pessoa física, um cliente institucional, tá? Então os caras têm um approach super completo nessa parte também de planejamento financeiro, tá? Então quando a gente divide as provas, como é que funcionam as provas, tá? Então época pré-pandemia, como é que funcionava? Você tinha o level 1 2 vezes por ano e uma vez por ano você tinha o level 2, level 3. Hoje você tem mais vezes, tá? Porque as provas estão sendo feitas aí de forma remota devido aos impactos aí da pandemia, tá? Mas basicamente a gente pode dividir a grosso modo, tá? Level 1, eles vão te exigir basicamente tudo que existe no mercado financeiro, tá? Então, talvez não vão ir tão a fundo sobre cada tópico, mas você tem que saber muita coisa, tá? Muita quantidade, como eu falei, todos esses tópicos aí, você tem diversos pesos, ranges de peso, na verdade, do que pode cair na prova, tá? Então você tem que estar realmente super preparado para responder todas as perguntas, tá? O foco do Level 2 é mais na parte analítica, tá? Então eles realmente vão ir super profundos ali quando eles perguntarem sobre algum case. Importante falar que também a forma que é exigida que você entregue o seu aprendizado é diferente. No Level 1 são apenas múltiplas escolhas de 3 alternativas, tá? No Level 2 já começa um business case, então você basicamente lê uma historinha que vai contar um caso, tá? Um business case, e aí você tem diversas perguntas em cima daquele específico business case, tá? Então um foco muito mais aprofundado na parte analítica, tá? E o Level 3 é o foco mais na gestão, tá? Então você tem Level 1, tudo que existe, Level 2, foco na análise, tá? Uma análise super aprofundada, e Level 3, foco na gestão. Basicamente, como você montar portfólios e também como fazer um planejamento financeiro, seja para clientes institucionais, seja para clientes pessoa física. E é importante que na prova o que muda no Level 3 você tem que escrever, tem questões que são escritas, dissertativas, tá? Então isso aí adiciona uma camada aí de dificuldade, relembrando aqui que as provas são totalmente em inglês, tá? Então para quem faz sentido fazer o CFA, tá? Na minha visão, tá? Primeiro ponto, só faz sentido você fazer o CFA se você realmente tem certeza que quer trilhar uma carreira no mercado financeiro, tá? Não faz sentido se você talvez acha que vai fazer ou se você não vai trilhar uma carreira no mercado financeiro, porque o CFA realmente exige bastante dedicação em termos de tempo aqui, para você conseguir passar nas provas, tá? Então só faz sentido se você realmente quer trilhar uma carreira no mercado financeiro, com certeza, porque você só vai colher aqui o payback desse investimento, desse seu esforço, se você trilhar uma carreira no mercado financeiro, tá? Só faz sentido fazer também para aquele profissional aí que sabe já um inglês, já tem um inglês avançado, um business English, aqui não books on the table, aqui realmente você tem que ter um conhecimento já mais aprofundado de business English, tá? Então, importante ter isso antes de fazer o CFA, tá? Não adianta nada se querer fazer CFA se você não tem já esse conhecimento de business English bem desenvolvido, se você não tem a forma mais bacana que você pode desenvolver é começar lendo materiais até do próprio CFA, que eles disponibilizam de forma gratuita, quanto relatórios de empresas, seja empresas brasileiras ou empresas do exterior, tá? Em inglês, e aí utilizando nosso grande amigo Google Translate para você ir aos poucos adquirindo esse know-how aí de business English, tá? E o terceiro ponto, que na minha visão só faz sentido você fazer o CFA, é se você já tem conhecimento prático de mercado financeiro, tá? Então eu conheço algumas pessoas que fazem a seguinte estratégia, fazem as provas do CFA para depois adquirir conhecimento prático. Lembrando que o CFA é super bacana, no final eu vou falar um pouco mais de certificações, mas ele ainda assim é uma certificação teórica, tá? Então
na minha visão, se você não tem conhecimento prático ainda de mercado, não faz nenhum sentido você começar a fazer o CFA. Primeiro, porque no mercado financeiro o que é mais valorizado é o conhecimento prático, tá? E segundo, para você conseguir fazer o CFA e passar nas provas é muito mais fácil se você já tem algum conhecimento prático, se você não tem nada, tá? Vou dar o seguinte exemplo, tá? Até pessoa que eu conheço, tá? Um profissional de mercado que trabalha, uma gestora numa asset na parte macroeconômica, tá? Ele não lida muito com valuation, tá fazendo o CFA Level 2 aqui quando eu estou gravando aqui o vídeo nesse momento, tá? Ele não lida muito com valuation no dia a dia e ele tem uma série de dificuldades de, sei lá, coisas super triviais para quem de repente trabalha com isso ou utiliza valuation no dia a dia, como, sei lá, calcular um fluxo de caixa livre, tá? Por essa pessoa não ter um conhecimento prático nesse exemplo aqui de valuation, ele tem que ficar decorando 1000 fórmulas para conseguir entender determinado conceito, tá? Se ele já tivesse conhecimento prático de ficar fazendo de repente valuation no dia a dia dele, seja profissional, enfim, seja se ele tivesse desenvolvido essa habilidade, tá? Ele teria muito mais facilidade de, por exemplo, fazer a prova e entregar uma teoria porque ele conhece a prática, tá? Então, acho que esse é um ponto super relevante, não só de fazer sentido você se preparar para a prova, mas também de facilidade para você passar nas provas, tá? Então, outro pré-requisito importante aqui que só faz sentido para quem for fazer é para você ser um CFA Charter Holder, tá? Que é quando você passa nas 3 provas e pode exercer, pode colocar que nem o pessoal, que nem eu mesmo coloco, vírgula CFA, tá? Ricardo Perufo, vírgula CFA. Você só pode fazer isso se você já tem uma experiência prática no mercado financeiro trabalhando, tá? Full time, estágio não conta de no mínimo 4 anos, tá? Então, esse é outro ponto relevante, tá? É importante você não precisa, para fazer o level 1, você tem que estar no mínimo aí, no seu último ano de faculdade, não precisa ter experiência no mercado financeiro, você precisa ter os 4 anos quando você terminar o level 3, tá? Então, acho que é super relevante também para quem for fazer, já entender como essa estratégia vai se alinhar em termos da sua experiência trabalhando no mercado financeiro com o seu dia a dia de quando você vai passar nas 3 provas, tá? Porque, de novo, não faz nenhum sentido você passar nas provas e não ter experiência prática, primeiro, porque isso não vai servir para nada você passar nas provas, e segundo, você realmente não vai ter o conhecimento prático, tá? Que é o que é realmente exigido profissionalmente no mercado financeiro, tá? Falando agora um pouco de custo, qual que é o custo para fazer o CFA? Quando a gente compara, por exemplo, CFA com MBA, eu acho que o CFA é muito melhor, tá? Pô, você pega um MBA numa faculdade aí do exterior top tier, você vai gastar, sei lá, 100, 150 mil dólares, 200 até, dependendo de qual faculdade, tá? Você pega o CFA, você gasta aí aproximadamente, vai depender muito de quando você se inscreve, quantas vezes você faz a prova, tá? Dependendo se inscreve no Early Bird, lá, que é o mais cedo, você paga menos, se você demora um pouco mais, você paga mais, tá? Tem bolsa também que você pode conseguir lá, justificando que você, de repente, precisa de uma ajuda para pagar as taxas de inscrição, tá? Você vai gastar mais ou menos aí uns 3 a 5 mil dólares, tá? Para fazer tudo. Então, isso aí, a câmbios atuais, a gente está falando aproximadamente uns 20 mil reais, se você passar em tudo de primeira, tá? Que é bem difícil você passar em todas as provas de primeira, mas a gente está falando aproximadamente de um investimento aqui de 20 mil reais aproximadamente em todos os levels, tá? Então, basicamente, quais são os custos aqui? Quando você faz a primeira vez a prova que você fez, você tem uma taxa one time lá, que é para começar, aí você tem o custo da prova, e você também, se você quiser receber os livros físicos na sua casa, você pode pagar uma taxa a mais, você recebe os livros na sua casa, os livros físicos, tá? Você tem daí tanto em PDF quanto no livro físico ali para você se preparar, tá? Então, é basicamente estes custos aí que você tem, além do custo anual de manter o seu membership, tá? Para seguir sendo um charter holder, aqui você tem que pagar uma taxa todo ano, tá? Para ter, além de poder exercer, utilizar a marca CFA no seu nome, também você tem alguns benefícios como vaga de emprego, você tem alguns tools lá, as ferramentas de carreira, como por exemplo montar currículo, tá? Enfim, alguns cursos também online você pode ter acesso também, tem acesso a um society que eles chamam, né? O CFA Society. Então, você tem o CFA Society Nova York, tem o CFA Society do Brasil, você tem o CFA Society lá da Europa, sei lá, da Alemanha, de Londres, tá? Então, dependendo de onde você está situado, você tem o CFA sede, você tem também essas pequenas societies que em tese reúnem os profissionais CFA da região, tá?
Fala um pouco como se preparar para as provas, tá? Então você tem dois caminhos, ou você utiliza os materiais do próprio CFEI ou você contrata uma escola terceirizada. Eu recomendo e acho melhor utilizar os materiais do CFEI, apesar de ser um material mais denso, ele é muito mais completo, você aprende muito mais, tá? Então qual que é a minha sugestão para quem está se preparando para o CFEI? Se inscreve no Early Bird, tá? O quanto antes você já tem em vista que você vai fazer a prova, cara, se inscreve o quanto antes, recebe os materiais, lê todos os materiais e conforme você for lendo aí, vai anotando as fórmulas, tá? Do que você está vendo, porque tem muita questão que lá na frente você consegue acertar ou não se você sabe a fórmula. De repente é uma coisa que você não lembra direito, se você sabe a fórmula, fica muito mais fácil, tá? E eu reservaria no mínimo 2 meses para fazer os mock exam, tá? Que são basicamente aí as provas, os simulados, tá? Para você realmente ver como é que está indo, se está indo bem ou mal, em qual área, tá? Acho que não faz sentido você vou só estudar tal área, na outra eu vou ir mal, cara, não, porque o CFEI, primeiro, os pesos é aleatório, tá? Tem range de peso, então pode cair mais ou menos em determinado assunto, você pode se ferrar se você deixar um assunto de lado, tá? Então, tenta aprender tudo, além de ser relevante para passar na prova, também é relevante para você, como profissional, entender bem cada um dos conceitos, tá? Então, faz os mock exams, é importante corrigir, entender por que errou, tá? Que aí é onde você aprende aí, vendo onde você errou em cada questão, tá? E também nos últimos dias lá, não se esquece de dar uma relaxada, é natural ficar um pouco tenso antes da prova, tá? Então, sei lá, no último dia, tenta não estudar, tenta dormir cedo para conseguir estar bem descansado lá na hora de fazer a prova, tá? Vou falar um pouco da minha opinião sobre certificações, tá? Acho que no Brasil a gente tem uma cultura um pouco ruim, tá? Do qual muitos profissionais acham que você fazendo uma certificação, automaticamente você já tem todo o conhecimento necessário para exercer uma posição no mercado financeiro na prática, o que não é verdade, tá? Acho que assim, quando se trata de certificações, você tem 2 objetivos que você pode ter ao fazer uma certificação, tá? O primeiro deles é um objetivo regulatório, tá? Vou dar o seguinte exemplo: sou um analista sell-side lá, preciso assinar um relatório, eu preciso regulatoriamente ter o CNPI, tá? Para me poder assinar lá e dizer que, enfim, que eu tenho toda a condição lá, eu estou em compliance com as entidades reguladoras aqui do Brasil para poder assinar um relatório de recomendação de compra ou venda e entregar para o público. E muito bacana, acho que é importante ter essa regulamentação, senão vai ser uma bagunça. Até vejo muita coisa por aí que é bagunça mesmo, recomendações sendo feitas aí sem a devida regulamentação na internet, tá? Mas é importante diferenciar que só você ter o CNPI automaticamente não te faz ser um bom analista para entregar uma recomendação de qualidade, tá? E aí que as pessoas às vezes se enganam, tá? Muitas pessoas acham, muitos profissionais acham que assim, vou fazer o CNPI e aí automaticamente eu vou ser um analista super qualificado para poder dar recomendação de compra ou venda. Não, tá? Para você saber dar uma recomendação de qualidade, você tem que ter conhecimento prático de análise, tá? O CNPI é apenas a forma regulatória, tá? É a ferramenta que você pode utilizar para entregar relatórios, tá? Então é uma diferenciação super importante que às vezes o pessoal não entende, tá? Então esse é o primeiro objetivo, você tirar uma certificação, tá? Um objetivo regulatório, tá? Que na verdade você tem que tirar isso aí. E o segundo objetivo é você se diferenciar, de trazer algum tipo de credibilidade, tá? Então muitas vezes, por exemplo, você pode ter um conhecimento prático super bacana, alguém olha seu currículo e você fala, tem um conhecimento prático, etc., mas não chama talvez atenção, tá? Então, na minha visão, a melhor certificação, tá? Para te trazer credibilidade para o seu trabalho, para o seu conhecimento, é o CFEI, tá? Porque o CFEI realmente é uma jornada, além de trazer uma série de provas que são difíceis de ser passado, tá? Traz uma credibilidade em termos de esforço, tá? Porque o conteúdo realmente aqui é muito amplo, que o pessoal cobre, tá? Então, você conseguindo passar com sucesso aqui no CFEI traz uma credibilidade bacana, mas lembrando também que não adianta nada você ter CFEI e não ter conhecimento prático, tá? São duas coisas super relevantes. O conhecimento prático que vai te diferenciar no mercado financeiro, você conseguir agregar na prática valor para quem está te contratando, e o CFEI é um bom cartão de visitas, tá? Além de trazer um conhecimento teórico super bacana, também traz credibilidade para uma pessoa que de repente está te conhecendo pela primeira vez, tá, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria trazer nesse vídeo sobre o CFEI, tá? Espero que vocês tenham gostado. Relembrando, se gostaram aqui do conteúdo importante para mim, vocês curtirem o vídeo, também se inscrever, ativar a notificação para fazer sentido eu seguir entregando aqui um conteúdo de qualidade para vocês de forma recorrente, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Contem comigo, até a próxima.